Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos felizes por estarmos aqui nessa noite e temos certeza que Deus está mais feliz ainda por nós nos deslocarmos dos nossos lares para estar aqui com os irmãos adorando esse Deus maravilhoso. Lucas 16, eu quero ler o versículo 22 para tomá-lo como base nessa noite. Aleluia! E diz o seguinte: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Amém? Podeis assentar? Meus amados, nós louvamos a Deus por estarmos aqui nessa noite. Louvamos a Deus pela vida dessa igreja. O nosso muito nobre amado pastor Ademilson e sua família. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Dilma e seu esposo, pelo privilégio de abrir a porta da sua residência para que pudéssemos vir aqui louvar e adorar esse Deus maravilhoso. A Bíblia diz que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Quando se fala de nação, não se fala exclusivamente de um país, mas de uma família, de uma sociedade, de alguém que se disponibiliza a ter Deus como Senhor. E a Bíblia diz que neste mundo, tudo que a gente faz para Deus é recompensável. Tudo aquilo que você doa para Deus, você recebe 70 vezes 7. E a Bíblia diz que Deus não fica devendo nada a ninguém. Então tudo que fizermos para Deus ainda é pouco, porque nós vamos receber dele a retribuição e a bênção do Senhor. Louvado seja Deus. Louva a Deus pela vida da minha família, irmã Sandra, a Sara, o Samuel e o Sami, que já foram apresentados, né? A Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Às vezes as pessoas interpretam errado e dizem: vai para a igreja, criança, manda os filhos para a igreja. Mas não é mandar os filhos para a igreja, é ensinar no caminho com eles. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Quando nós ensinamos no caminho, se tudo correr dentro dos princípios, nós vamos colher os frutos da glória de Deus. E eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, porque a gente, desde pequenininho, a gente ensinou junto com eles, adorando esse Deus maravilhoso. E Deus tem nos dado graça, né? Estão aí servindo, adorando a Deus, aí aos cuidados do pastor Ademilson. Nós também viemos agora para os cuidados deles, viu? Louvado seja Deus. Meus amados, a palavra dessa noite é uma palavra de reflexão. Eu creio que tem alguém ao longe aí ouvindo esse som e precisando ouvir algo de Deus nessa noite. Mas eu quero tomar como título a seguinte frase: a mensagem dessa noite é sobre o mendigo rico e o rico pobre. Louvado seja Deus. E a palavra nos conta a partir do versículo 19, aqui de Lucas 16, que havia um homem rico que vestia-se de linho finíssimo e de púrpura, e vivia todos os dias esplêndida e regaladamente. Ou seja, esse homem era um homem muito rico. Ele se vestia do melhor que tinha e também vivia uma vida esplêndida. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que vivia na porta daquele homem rico. Desejava comer das migalhas que caíam da mesa daquele homem, e até mesmo os cachorros vinham lamber-lhe as suas chagas. E o versículo que lemos diz: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico que foi sepultado. É importante frisar, irmãos, essa mensagem, que esses dois cidadãos morreram, só que eles tinham uma vida totalmente diferente. O mendigo, que era pobre,
no coração, na sua vida. Vivia uma vida de miséria, mas ele jamais esquecia do Deus Criador. Enquanto que aquele homem rico tinha tudo ao seu redor, mas o Deus dele era o que ele possuía, quem sabe, as suas riquezas, o seu dinheiro, e ele nunca se lembrou de Deus. Aí a palavra vai nos dizer que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Só quem é levado por anjo para o seio de Abraão é quem é servo do Deus de Abraão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E também morreu o rico e foi sepultado. E a sequência dessa mensagem é impressionante, porque nós vemos um contexto aqui no qual nós podemos contemplar as grandezas de Deus sobre a vida dos seus filhos e também a justiça de Deus sobre aqueles que não querem nada com Deus. Porque o mendigo agora que sofreu tanto na terra, que viveu uma vida desprezível, agora está no seio de Abraão. Enquanto que o homem rico que vivia uma vida esplêndida na terra foi sepultado, e o versículo seguinte vai dizer que ele se encontrou no Hades. O que é o Hades? É um lugar de tormento. A Bíblia e a teologia nos ensina que quem morre com Cristo vai para o paraíso celestial, que é um lugar de repouso, também conhecido como seio de Abraão, onde ele vai ficar em repouso até a vinda de Cristo, até o juízo final, para ser absorvido e entrar na glória celeste com Deus. E vai nos revelar também que quem morre sem Cristo vai para o Hades, que é um lugar de tormento, e vai viver atormentado até a reunião do juízo final, onde vai ser convocado, vai ser julgado e condenado e lançado no lago de fogo e enxofre. E agora esse homem, por não ter Deus na sua vida, ele morreu, foi sepultado e se encontra no Hades, que é esse lugar de tormento. E ele ergue os olhos de longe e vê Lázaro lá no seio de Abraão. E quando ele vê Lázaro lá, quem sabe ele lembrou dos momentos que Lázaro estava na sua porta mendigando. Quem sabe ele lembrou das vezes que Lázaro estava ali e foi até escorraçado. Ou quem sabe Lázaro mendigando ali naquela luta com aquelas chagas no seu corpo. Quem sabe foi colocado para longe daquela casa. E agora ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque eu estou aqui atormentado nessas chamas. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e coloque na minha língua, para que refresque a minha garganta. Aleluia. Olha a situação que esse homem estava vivendo. Aquele homem que tinha tudo na terra, aquele homem que viveu uma vida esplêndida, regalada, aquele homem que se vestia de linho finíssimo, agora morreu por não ter Deus no coração, por viver toda essa vida de luxo, não lembrar de Deus, agora foi condenado ao Hades, e lá no Hades ele se vê numa situação de miséria, numa situação de tormento, e ele apela para aquele que um dia mendigou na sua porta e diz: Pai Abraão, manda que ele molhe o dedo e refresque a minha garganta, porque eu estou atormentado nestas chamas. Deus diz para alguém nessa noite: ei, o que você tem, se não tiver Cristo na frente, não pode te levar a lugar nenhum. Você pode ir até os lugares mais remotos da terra, mas você não pode entrar na presença de Deus sem salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É Deus. E o pai Abraão, vendo o clamor daquele homem: filho, lembra-te de que na terra tu só tivesses bens, tu fosses um homem honrado, um homem cheio de tudo que tu precisava, mas tu nunca se lembrou de Deus, tu não pensou no momento final, tu não pensou na vida após a morte, tu não se preparou para esse momento. É por isso que tu estás aí. Lembra-te que lá tu tinha tudo e Lázaro não tinha nada, mas Lázaro fez o melhor, porque ele era um mendigo pobre, mas ele era rico da presença de Deus. Enquanto tu era um homem rico, mas era pobre de espírito, porque não tinha nada de Deus na tua vida. É verdade, Jesus. Louvado seja Deus.
Lembra-te de que na terra recebeste os teus bens, e Lázaro somente males. Agora, este Lázaro é consolado e tu é atormentado. Ele diz: olha, além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se nós quiséssemos passar para ir, para molhar esse dedo e colocar na tua garganta, não teríamos como, porque tem um abismo no meio. Quem está aí não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para aí. É por isso que a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Após a morte só resta o juízo. O que fazemos aqui é quem vai determinar o que vamos colher lá na frente. O que fazemos para Deus é recompensado, mas o que fazemos sem Deus, por mais que pareça aos olhos do homem certo, não dá para colher nada de Deus. Quantos homens ilustres que não tinham Deus no coração já se foram e não levaram nada? Quantos que já padeceram e não tinham Deus, não deram ouvido para Deus? Mas Deus veio aqui nessa noite e nos trouxe para dizer que Ele tem contemplado a tua oração, o teu clamor, a tua adoração, o teu sacrifício, tudo aquilo que você tem feito para Ele, Ele tem retribuído a ti, Ele tem se agradado, e mais vitória e bênção Ele tem para a tua vida. Glória a Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E aquele homem continua na sua agonia, ali no ápice do tormento, sofrendo nas chamas. Ele diz: olha, para Abraão, eu rogo-te, porque eu tenho 5 irmãos aí ainda que não morreram. Manda que Lázaro então vá lá e pegue para eles e diga para eles, esclareça a verdade, para que eles não venham para esse lugar. A situação daquele homem era difícil, irmãos. O arrependimento era tardio, não adiantava mais se arrepender. É por isso que a Bíblia diz no Evangelho, no livro de Atos capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O tempo e a oportunidade é agora. O amanhã pertence a Deus. É tempo de despertar, de se arrepender e mudar de vida. Aleluia. Aquele homem tardio se arrependeu, já estava em condenação. E agora ele lembra, viu que não tinha mais jeito para si, então ele apela para os seus irmãos. Manda que Lázaro vá lá e pregue para os meus irmãos, para que eles não venham para este lugar. Aí o pai Abraão diz: olha, lá tem Moisés e os profetas, que ouçam eles, louvado seja o nome do Senhor. Lá tem a igreja do Cordeiro, a igreja viva. Lá no bairro Bela Vista tem a igreja do Belém, anunciando que eu vou buscar um povo especial, zeloso de boas obras. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Tem Moisés e os profetas. Tem a igreja do Cordeiro pregando todos os dias. A igreja de Cristo está anunciando o que está escrito em Mateus 11:28, no qual Jesus Cristo disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A igreja está pregando na terra. O que está escrito no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Tem Moisés e os profetas. E os profetas de Deus estão na terra anunciando o que está escrito no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não somos estrelas do juízo, nem os pecadores da congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Oh, aleluia. Tem Moisés e os profetas, que eles ouçam. Mas aquele homem na agonia ali, na agonia da alma, atormentado, queimando nas chamas,
Ele continua apelando para o pai Abraão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não havia mais chance para ele. Não havia mais saída. Mas ele disse: Abraão, meu pai, mas se os mortos fossem ter com meus irmãos, eles se converteriam. Então, já que Lázaro não pode, já que Moisés e os profetas não querem ouvir, então manda os mortos ir lá e dizer para eles que se arrependam para não vir para este lugar. Pai Abraão olha para aquele homem e diz: olha, se eles não querem ouvir os vivos, imagina os mortos. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurado o que lê e o que ouve. Ouvi e as vossas almas viverá. Se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Oh, glória a Deus. Santo é o nome. Aqui está a história de dois homens que viveram vidas diferentes. Enquanto que um não tinha nada na terra, nem mesmo que se alimentar, um medicamento para suas chagas, mas ele tinha Deus na sua vida constantemente. Ele acordava agradecendo a Deus, ele vivia agradecendo a Deus, ele dormia adorando e agradecendo a Deus. E do outro lado estava um homem rico, que tinha os seus tesouros e tudo o que precisava, mas ele nunca se dobrou diante de Deus, ele nunca deu ouvido à voz de Deus. Às vezes ele ia numa igreja, mas era pensando no que ia fazer depois, nunca se ligou num culto, nem mesmo numa missa. Mas Deus pode dizer para alguém nessa noite: ei, ainda dá tempo, é tempo de mudar de vida. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas nessa noite, irmãos. Que possamos seguir firme nessa caminhada, adorando esse Deus maravilhoso. Em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às dificuldades, em meio à correria do dia a dia, né, varão? Que possamos seguir firme adorando esse Deus maravilhoso, sabendo que nós temos um Deus do céu, que tem salvação e vida eterna para o seu povo, um Deus que se agrada do nosso coração, um Deus que nos contempla a cada dia, e quando estamos caindo Ele vai lá, segura na nossa mão, nos levanta e nos põe de pé. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Amém. E eu quero lhes agradecer ao pastor pela oportunidade de estar aqui ministrando, agradecer aos irmãos por estar conosco, aos recepcionistas do lar, por esse privilégio de abrir a sua residência para que Deus seja exaltado.